Intuição ou autossabotagem? Isso é algo que a gente já comentou um pouquinho nos episódios anteriores. Eu queria vir hoje falar um pouquinho mais sobre esse tema, porque eu sinto que, especialmente quando a gente começa a trabalhar mais e estudar mais a espiritualidade, a gente começa a se desenvolver, né, espiritualmente, a gente começa a estudar autoconhecimento, a gente começa a se desenvolver, a gente acaba criando, vamos dizer, um outro tipo de autossabotagem. Seja bem-vindo ao podcast Intuindo, eu sou sua host, Cami Minerbo, e hoje eu estarei com você nessa jornada desse episódio em que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, que é tão importante, especialmente se você é uma pessoa que já tem um caminho profundo na espiritualidade. Eu acho que você vai entender, assim, bastante o que eu tô falando. A Cabala tem um conceito que eu amo. Tem vários conceitos na Cabala. Sempre que eu falo que a Cabala tem um conceito, eu falo que eu amo. Mas, enfim, a Cabala tem um conceito que eu amo. Eles trazem a ideia de uma força que a gente tem dentro de nós, que se chama o nosso oponente interno, o nosso adversário interno. Olha, enquanto eu falar adversário interno, oponente interno, você também pode substituir, você poderia substituir também essa expressão pelo seu ego. É o que muitas vezes a gente, na espiritualidade, no mundo do autoconhecimento, a gente chama de ego, mas eu vou aqui chamar de oponente interno porque eu sinto que ele traz um outro teor, porque eu sinto que às vezes ego pode ficar um pouco confuso, ou ele pode misturar vários conceitos diferentes ao mesmo tempo, porque no fim das contas tem muitas vertentes da espiritualidade que dizem que a gente precisa que o nosso ego morra, mas eu pessoalmente, assim, dentro dos meus estudos, observo que se a gente tiver um ego que morrer, a gente morreu completamente, né? Porque, querendo ou não, a gente tá no planeta Terra, a gente precisa de uma mente, né? É o seu ego, é a sua mente que vai olhar e vai falar, tipo, ai, são 10 horas da manhã, você precisa ir pro aeroporto daqui 30 minutos, ou tipo, olha os dois lados da rua antes de atravessar, ou enfim, essas coisas que nos mantêm conectados e ancorados no planeta Terra, que a gente precisa dessas, não regras, mas desses códigos, vamos dizer, para viver aqui, é o seu ego, é a sua mente que tá te permitindo fazer tudo isso, né? Então, eu não acredito na morte do ego, eu acredito no alinhamento do ego, eu acredito no alinhamento e também no fato de que você dê o controle, assim, vamos dizer, a direção do seu navio para a sua intuição, para a sua alma, e o seu ego ele fica só lá de copiloto. Então, quem pilotaria a sua vida seria a sua intuição, quem fica lá de copiloto é o seu ego, a sua mente. Ok, dito isso, o motivo pelo qual eu vou chamar de oponente interno ou adversário interno é exatamente por causa disso, porque eu sinto que explica um pouco mais essa dinâmica interna que a gente tem do que só chamar de ego, enfim. Mas você chama do que você quiser, é só para você realmente entender que talvez eles possam ser sinônimos. Então, gente, o que acontece, né? Eu não sei se você já ouviu essa frase. Quanto maior a luz, maior a sombra. O que isso quer dizer? O universo, ele funciona com frequências que, querendo ou não, entram em algum tipo de equilíbrio. A gente precisa estar equilibrado em termos energéticos. Então, na espiritualidade, o que se diz é que quanto mais você se desenvolve, né, quanto mais luz você vai abrindo e que você permite entrar dentro de você, e quanto mais você se desenvolve espiritualmente, mais, pelo outro lado, mais sombras você acaba descobrindo sobre você, né? Então, um quarto escuro você não vê nada, quando você acende a luz, aí você vê a todo o caos que tá lá dentro. Então, com a gente funciona da mesma forma, né? Quanto mais você não, assim, eu não sei se você se lembra dos seus anos em que você não estudava espiritualidade, autoconhecimento, sim, você não achava que tinha nada de errado com você, né? Ou talvez você sabia de uma coisa ou outra, mas talvez era até num nível diferente, assim, do que você achava. Tipo, mas a gente não tem muita consciência, eu tenho medo do abandono e eu tenho essa dinâmica de relacionamentos tóxicos, porque, tipo, sabe, quando você não tá se desenvolvendo, você não entende isso, você nunca viu isso. Então, tá lá o seu quarto extremamente, tá com a luz não tá acesa lá no seu quartinho. Agora a luz está acesa, principalmente se você está escutando esse podcast, é porque um podcast chamado Podcast Intuindo, você clicou no episódio de Intuição Autossabotagem. Eu estou admitindo que a luz do seu quarto já está acesa há um tempinho.
Então, você já tem consciência, você já consegue ver alguns dos caos, algumas das sombras, quais são os medos, quais são as crenças limitantes, o que tem aqui que eu preciso trabalhar em mim mesma. E o que acontece, gente? Quanto maior a luz, maior a sombra. Quanto mais você começa a desenvolver, vamos dizer, a força dentro de você que está conectada com a luz, mais o seu oponente interno, que vamos dizer que é a sombra, que é o seu lado sombra, entre aspas, que é o seu lado autossabotador, mais ele vai se desenvolver também. E o que acontece é que esse oponente interno, ele vai te encontrar no nível que você tiver. Se você tiver no nível egóico do tipo, eu quero ser o presidente do mundo, o seu oponente interno ele vai te encontrar lá. Se você tiver, porém, de um outro lado, que você tá tipo assim, eu quero me tornar a melhor versão de mim mesma e ser espiritual e tudo isso, o seu oponente interno, ele vai te encontrar lá. Eu sempre falo isso, que existe um conceito que não muitas pessoas falam, eu não escuto muitas pessoas falando sobre isso, que é o ego espiritual, que é o oponente interno skin espiritual. Quantas vezes você que estuda espiritualidade já não se sentiu superior porque você sabe quais são os seus traumas e a outra pessoa que tá lá não sabe? Quantas vezes você já não quis mostrar a sua coleção de cristais pra mostrar, tipo, olha, gente, eu sou tão espiritual? Quantas vezes você não abraçou uma árvore na frente dos seus amigos pra mostrar que você queria abraçar, que você consegue conversar com árvore? Gente, eu tô falando isso porque eu já fiz todos, tá? Não tô falando de ninguém especificamente, tô falando de mim mesmo, tá? Ou se, por exemplo, você é uma empreendedora com propósito. Isso é uma coisa que eu vejo muito, 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 até porque minhas clientes são geralmente empreendedoras com propósito ou querem começar a empreender com propósito e elas me procuram por causa disso para conseguir ter clareza nesse caminho. E, gente, quantas vezes você é empreendedora com propósito, senta lá no seu sofá, fala, ai, gente, hoje eu tô sentindo que não. Hoje eu tô sentindo que a minha intuição quer que eu, tipo, fique com os meus cristais e tire o meu tarô. E que eu não é pra eu postar. Não, aí eu ia fazer essa live hoje, mas eu me comprometi. Eu ia fazer essa live hoje, mas não. Tô sentindo que hoje não. Gente, eu vou fazer uma pausa gigante antes que as pessoas venham até mim e fiquem revoltadas. Eu não tô dizendo, gente, que não é que sempre que você abraça a árvore você tá querendo mostrar pras pessoas, ou sempre que você tá com seus cristais você tá querendo mostrar pras pessoas, ou que você de fato não tá sentindo na sua intuição que é pra você ficar lá sentada no sofá e não fazer a live. Enfim, eu não tô falando isso, gente, não estou falando isso. O que eu estou falando aqui que a gente tem que aprender a discernir é de fato a sua intuição ou é o seu oponente interno te auto-sabotando e te colocando num lugar de superioridade. Isso é a grande diferença que eu vejo pouquíssimas pessoas discutindo hoje na espiritualidade e que eu pessoalmente já vi, não só em mim, mas em muitas outras pessoas que inclusive são colocadas hoje em dia no mundo da espiritualidade, Brasil, mercado da espiritualidade, que são colocadas como gurus. Estou falando de pessoas reais que eu já vi na minha vida, que falaram e acreditaram estarem sendo guiadas pelas suas intuições, quando na verdade estavam sendo guiadas pelo seu oponente interno. E por que eu digo isso? Porque de fato o resultado foi um resultado em falta de alinhamento e não foi alinhado, entre aspas, com o que a intuição da pessoa teria dito. Então eu consigo enxergar hoje, em vários momentos, em várias dinâmicas que eu já vivi dentro da espiritualidade, em que muitas pessoas, a gente fica tão apegado a uma forma só de que o ego funciona, a gente acredita que o ego, ele tá lá só pra auto-sabotar a gente num nível, né, tipo, da sociedade. Então, tipo, o meu ego tem medo do abandono, então ele vai me auto-sabotar de ter um relacionamento saudável, por exemplo, né? Isso é uma auto-sabotagem que a gente sabe dentro do universo da espiritualidade, a gente sabe dentro do universo do autoconhecimento que isso acontece. Ok, tá, mas e o seu ego, a autossabotagem de eu estou com medo de sucesso, eu tenho medo do sucesso, eu acordei me sentindo meio estranha hoje, tinha me comprometido a fazer uma live para
passar para as pessoas algo que eu tenho de positivo, né? Passar a minha luz pro mundo. E eu tô me sentindo estranha hoje. E, putz, eu vou chamar de minha intuição, vou falar que as energias não estão legais, vou culpar o Mercúrio retrógrado, e aí eu não vou aparecer. E aí eu não vou trazer aquilo que eu tinha me comprometido com o mundo. E esse tipo de autossabotagem que a gente não fala muito sobre. Que aí as pessoas falam, ah, não, mas ela é conectada com a espiritualidade, ela é conectada com a intuição. Então ela sabe o que é a intuição dela. Gente, não sabe, tá? Não tô falando que ninguém sabe, mas tô falando que assim, a gente precisa ficar ter muita atenção, porque é aquilo que eu falei, o seu oponente interno, ele vai te encontrar no seu nível. Quanto mais você se desenvolver, mais ele vai se desenvolver também. Ele também vai se fortalecer. E ele vai entender qual que é a sua. Ele é esperto. Ele vai entender, putz, a Camille, ela tá tentando trazer muita luz pro mundo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela ficar muito cansada. Eu vou fazer ela ficar muito deprimida. Eu vou fazer ela não acreditar nela mesma. Eu vou fazer ela focar mais nos comentários negativos que ela recebe do que nos comentários positivos. Eu vou reforçar pra ela todos os dias que ela não é bastante. Eu vou fazer ela olhar mais para as coisas que ela não sabe do que as coisas que ela sabe. Eu vou fazer ela se duvidar muito. Eu vou fazer de tudo pra ela não postar hoje no Instagram. Eu vou fazer de tudo pra ela não postar hoje no TikTok. Eu vou fazer de tudo pra ela não gravar esse episódio de podcast e pra ela perder uma semana, pra ela se sentir mal e se sentir culpada e perder ainda mais semanas. É assim que o oponente interno também funciona. Vocês estão entendendo que o oponente interno, ele não funciona só de um jeito que a gente entende. Ele funciona de vários jeitos. E é por isso, gente, que eu falo que é muito importante a gente, quando a gente está entrando num lugar de eu quero manifestar com consciência, eu tô estudando meu Human Design, e eu tô começando a entender mais sobre a minha energia, mais sobre a minha intuição, a gente precisa também tomar esse passo pra trás e não ficar tanto no que a gente tá vendo, mas tomar esse passo pra trás e falar, putz, será que agora é o momento de eu ficar deitada no sofá e não postar nada no TikTok? Ou será que agora é o momento de eu falar, não, oponente interno, hoje, não, e fazer outra coisa, e aí postar no TikTok? Enfim, não precisa postar no TikTok, mas o fato é saber discernir se é a minha intuição ou meu oponente interno. Outro jeito que eu gosto muito de explicar isso também é você entender se você tá vindo de um lugar de completude, ou seja, você tá vindo de um lugar de alma, ou você tá vindo de um lugar de falta, de um lugar de incompletude, que é o lugar da mente, o lugar do ego, que é o oposto, né, basicamente, da sua intuição. Então eu vou te contar aqui uma história que aconteceu comigo, porque eu já falei que, né, eu já experienciei muitas pessoas que são gurus enfim, gurus da espiritualidade aí no Brasil e que também já vi serem autossabotadas pelo próprio oponente interno, pelo próprio ego, pelos próprios medos. Ninguém tá seguro, gente, do oponente interno. Temos sempre trabalho a fazer, o que é ótimo. O que é ótimo, porque só uma pausa também aqui, um parênteses, o oponente interno, ele não tá aqui porque a gente fez algo de ruim. Ele tá aqui porque ele é a luz mascarada como sombra pra fortalecer a gente. Então pensa tipo quando você vai pra academia e a forma como você fortalece seu músculo é você quebrando o seu músculo, né? É ele encontrando algum tipo de resistência pra depois se fortalecer. O oponente interno ele faz a mesma coisa, só que de uma forma energética. Então, o oponente interno ele vai fazer essa força oposta para que a gente desenvolva essa força interna para que a gente consiga acabar conquistando mais e mais bênçãos, mais e mais luz, e a gente consiga ir subindo as nossas frequências, elevando as nossas frequências. Então, é bom você reconhecer o seu oponente interno. É bom quando você fala, esse é meu oponente interno, eu não vou agir de forma reativa, eu vou agir de forma proativa. Eu vou escolher agir de forma abundante, eu vou escolher agir a partir desse lugar de completude. Enfim, é super importante que a gente tenha nosso oponente interno e que, mais do que a gente ter nosso oponente interno, que a gente decida, a gente aprenda a reconhecer quando que ele tá aparecendo e a gente decida o contrário, né? A gente decida ir pela nossa intuição, pela nossa alma,
pela luz do que, de fato, pelo nosso oponente interno. Então, voltando àquela história que eu falei pra vocês, uma mulher que é uma pessoa muito renomada no mundo da espiritualidade. Um dia eu tava trabalhando com ela e a gente tava lançando um curso e ela falou que, enfim, e a gente lançou esse curso a um preço X, um preço ok no universo dos cursos, e o curso não tava vendendo muito. O curso não tava vendendo assim, tanto assim, e a gente tava achando estranho porque o conteúdo era muito bom e, enfim, as pessoas, aparentemente existia uma demanda boa pra isso, mas não tava vendendo. E aí, eventualmente, um dia, essa mulher falou que ela recebeu uma canalização do divino que a gente deveria abaixar o preço do curso, mas assim, consideravelmente. Isso, a gente já tava vendendo o curso fazia um tempo, assim, fazia, sei lá, um mês. E eu, como formada em marketing, falei, mas gente, não vai ficar estranho a gente do nada, assim, abaixar o preço do curso, tipo, consideravelmente, e as outras pessoas que já pagaram esse valor mais alto, o que a gente faz e tudo isso. E, enfim, na época foi um pouco desmerecido, vamos dizer, porque era o marketing, só que a energia fala mais alto e o divino fala mais alto. E essa pessoa falou que ela recebeu essa canalização de que se a gente abaixasse o curso para esse valor X, a gente venderia 1.000 unidades, o que em todo acabaria dando um pouquinho mais de R$ 1 milhão. Eu falei, mas gente, eu acho que o problema, aquelas, né, a marqueteira, assim, gente, eu acho que o problema não é o P de preço, eu acho que o problema é o P de promoção, a gente não tá comunicando direito, vamos tentar outras formas. Não, Camille, não. Recebeu do divino a canalização, a minha intuição e tal, e a gente vai por esse caminho. Ok, fomos por aquele caminho, e o que aconteceu no fim, basicamente, a gente não vendeu 1.000 unidades, a gente vendeu, tipo, bem pouco. Vários clientes ficaram muito chateados, porque já tinham pagado mais e tudo isso. Toda aquela coisa aqui, né? Mundo real, gente, 3D. Aí, eu lembro que eu, observando essa história, eu falei assim, cara, ficou tão claro pra mim que aquele momento, aquela decisão, aquela canalização do divino, assim, eu não posso falar 100% porque eu não estive no lugar da pessoa, eu não recebi a canalização que ela recebeu, eu não estava lá no lugar. Eu não sei como foi. Só que pra mim, olhando de fora, vendo o resultado e vendo como que as consequências, assim, foram muito, muito, muito desalinhadas, vamos dizer, eu consigo hoje enxergar que aquela decisão que ela tomou pode muito bem ter sido o oponente interno, o ego, o medo da falta, o medo de não vender, o medo de não ter dinheiro, o medo da falta de dinheiro, o medo. Então, desse lugar de falta, como que esse lugar dominou toda a situação e falou: não, gente, tá vindo de um lugar do divino, eu prometo que tá vindo do divino. E aí tomou uma decisão que não era alinhada. Tomou uma decisão 100% ego, tomou uma decisão 100% oponente interno, tomou uma decisão 100% de um lugar de falta de completude e acabou gerando o quê? Um resultado desalinhado, um resultado de falta. Gente, a energia não mente. A energia não mente. Não mente. Você pode abrir sua boca e falar o que você quiser. A sua energia não mente. A energia que você coloca nas coisas vai determinar o resultado do que você vai ter. Se é um resultado alinhado, a energia que foi colocada dentro daquilo é alinhado. Se é um resultado desalinhado, a energia em algum momento ficou desalinhada. Então, dentro daquele curso, a gente pôde ver que os resultados, porque depois gerou um outro nível de caos que eu nem vou entrar aqui, mas enfim, deu pra ver que os resultados estavam extremamente desalinhados, resultado de caos, estava tudo desorganizado, tudo uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, enfim, deu pra ver assim energeticamente que não tava qualificado, não tava. E olha que assim a gente tinha pessoas muito alinhadas energeticamente lá. Só que o que acontece é que, de novo, gente, quanto mais você se desenvolve na sua espiritualidade, no seu autoconhecimento, mais o seu oponente interno se desenvolve também. E tem coisas que a gente não vê. Tem coisas que vão aparecendo ao longo do tempo. E especialmente quando a gente fala dessa questão financeira, da questão de dinheiro com a espiritualidade,
tem muita essa crença quando você começa a entrar na espiritualidade, né? Ai, a abundância tá em tudo, ai, eu não preciso de dinheiro, ai, porque o dinheiro não traz a felicidade, ai, nananã. E aí começa a virar uma coisa, assim, aí começa a criar um outro nível de crença, né? Porque, tipo, sai de um lugar de eu preciso de dinheiro é tudo, e entra num lugar de, tipo, não, dinheiro é nada. Só que isso também acaba tendo um pouco uma tendência do tipo, ai, eu não sou boa bastante pra ter dinheiro, eu não sou boa bastante pra pedir aquilo que eu quero, ou, tipo, ai, o dinheiro não é tudo, só que acaba vindo de um lugar de falta de alinhamento, do tipo, não, na verdade você quer estar pedindo dinheiro e você acaba criando uma resistência contra o dinheiro e aí acaba entrando num lugar de desalinhamento também, entende? Então a gente acaba criando crenças de todos os lugares. E no caso dessa pessoa nesse curso que eu tô contando essa história pra vocês, claramente a gente pôde ver que tava vindo de um lugar de desalinhamento, tava vindo de um medo da falta. Gente, quanto mais você acha que você sabe, aí começa a ficar difícil, né? Como é que é aquela frase? Só sei que nada sei. Quando você se coloca como o sabedor, é difícil chegar pra você e poder te falar, tipo, meu, você não acha que você tá vindo de um lugar de escassez? Você não acha que você tá vindo de um lugar de falta? Você vai falar pra mim, tipo, olha quem eu sou uma guru e eu sei o que eu tô fazendo, entende? Então, é difícil se colocar num lugar assim e é difícil trabalhar com uma pessoa assim, mas se a pessoa tivesse olhado pra si e olhado pra suas decisões e falado, tipo, putz, será que eu tô vindo de um lugar de completude? Ou será que eu preciso processar esse medo da falta antes de agir em cima disso? Eu sempre falo isso. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, um grande takeaway desse podcast. Coisa que eu mais quero que você se lembre. Você pode tomar a mesma decisão de um lugar de intuição, de um lugar de alma e de um lugar de ego, de um lugar de mente, de um lugar de oponente interno, você pode tomar a mesma decisão. Só que o lugar que você vai tomar vai determinar a qualidade dos seus resultados. Então, eu posso tomar a decisão de abaixar o preço do curso não foi a decisão errada. O que foi, não vamos dizer errado, mas o que foi não alinhado foi que a decisão foi tomada de um lugar do medo da falta, foi tomada de um lugar de escassez e acabou gerando resultados o quê? De escassez. Agora, se ela tivesse vindo e falado, tipo, não, eu tenho certeza, e eu tô tomando isso de um lugar de completude, não porque eu quero que venda mais ou menos, não porque eu tô com medo que não venda alguma coisa assim, mas eu tô sentindo que essa decisão é alinhada a fazer, isso teria gerado resultados que são alinhados. Porque você tá vindo de um lugar de completude, não tem como você gerar um resultado que não é de completude também. Se você já fez o trabalho interno e você tá vindo dessa vibração que é mais alta. E é o que eu falei, gente, a energia dos seus resultados não mente. E a gente volta também para a questão de manifestação quando a gente fala disso. Qual que é a realidade que você está hoje em dia? Não é por acaso. A realidade que você está hoje em dia é uma realidade que você, com os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas crenças, a energia que você emana e os seus hábitos, você criou essa realidade que você vive hoje. Se tem algo que você não gosta na sua realidade, é você que vai mudar. É você que tem a autorresponsabilidade. Não é para esperar o José da esquina que vai mudar a sua realidade. É você. Você tem a autorresponsabilidade de fazer isso. E a melhor forma de você fazer isso, a forma mais eficiente, a mais rápida de você fazer isso, é você tomando decisões de um lugar de intuição, de um lugar de completude, de um lugar de alma. E é por isso que eu falo tanto do Human Design, gente. Eu não falo do Human Design porque eu acho fofo, porque eu acho legal, porque eu acho que tem um nome em inglês e sei lá, e tipo, ai, é muito bonitinho. Não. Eu falo do Human Design porque ele é o seu checklist pra você ter certeza, tipo, estou alinhado com a minha energia? Check. Estou alinhado com a minha intuição? Minha intuição funciona do jeito A, B, C. Então eu tô, putz, não, eu não tô fazendo A, B e C. Então quer dizer que eu não tô alinhado com a minha intuição. Tá bom, como que eu posso me realinhar com a minha intuição? Como que eu posso me realinhar com a minha energia? Como que eu posso fazer as coisas funcionarem pra mim da melhor forma usando a minha estratégia? Voltando para esse campo de que é a sua essência, do que é o seu eu magnético, do que é o seu eu abundante,
Aí você começa a tomar decisões. Quanto mais decisões você toma por esse lugar, adivinha, mais você cria essa realidade. Agora, enquanto você toma decisões de um lugar de falta, de um lugar de escassez, de um lugar de medo, você deixa o oponente interno ganhar, você deixa o oponente interno tomar as decisões, fazendo a skin da intuição, se mascarando aí do tipo, ai, hoje não tô sentindo que eu tenho que fazer a live que eu me comprometi a fazer todos os dias da semana, porque hoje eu acordei num mood ruim. Tipo, tá bom, de novo, né? Você pode tomar a mesma decisão do ego ou da sua intuição. Às vezes você acordou num mood ruim, putz, e é a sua intuição, tá bom? Meu, a primeira da fila a falar, cara, senta, sente seus sentimentos, processa, autocuidado, amor próprio, você precisa ser gentil com você mesma e tudo isso. Só que você cuidar de você também é você se tirar da zona de conforto. E às vezes é você meio que quase se forçar a fazer a live de um lugar de luz, de um lugar de intuição, de um lugar de tipo, eu vou entregar minha luz pro mundo. Você vai fazer a live e depois que acabar a live, talvez você perceba, tipo, realmente, eu não tava no meu melhor dia, não era pra eu ter feito isso hoje. Ok, legal, aprendizados. E é por isso que é importante fazer esses testes, assim, né? O tipo, teste A e B e tudo isso, pra saber, pra você começar a compreender o que é a sua intuição, o que é o seu auto-sabotador. Então, isso acontece muito, por exemplo, com pessoas que não conseguem ficar muito consistentes na hora de fazer exercício. Ai, hoje, e principalmente, aí quando entra a espiritualidade, o autoconhecimento no meio, aí fica ainda mais uma confusão. Ai, hoje eu acordei, eu não tô sentindo. Gente, essa frase eu já ouvi tantas vezes de mulheres espirituais, hoje eu não tô sentindo. E às vezes, sim, você não está sentindo porque não é. Tá bom, a gente já cobriu esse ponto. Só que às vezes você não tá sentindo, só que você só tá com preguiça. Ou é o seu, sabe? Aí é o seu oponente interno, é o seu autossabotador, gente. A gente precisa saber diferenciar isso. A gente precisa. Porque senão a gente vai ficar lá, preso na autossabotagem, mascarado como intuição. E eu tô falando isso, gente, não porque eu sou. Não sei se tá parecendo muito aquela vários tapas na cara e tal. Desculpa se tá aparecendo isso, tá? Me manda depois uma mensagem no Instagram que eu quero saber se ficou muito assim. Se o teor do episódio ficou muito tapa na cara. Mas eu estou falando isso porque eu já fui essa pessoa, tá bom? Eu já fui. Estou trabalhando muito para não ser. Porque eu quero ver resultados quânticos na minha vida. Só que não existem resultados quânticos enquanto você tiver se apequinando pelo oponente interno. Eu, ano passado, tomei uma decisão de que seria. Não, mentira, isso faz uns 2 anos. Vamos dizer que uns 2 anos atrás eu tomei uma decisão de que eu ia parar de ficar tão fixada e obcecada com os meus traumas e revivendo meus traumas e processando os meus traumas e blá blá blá, e eu ia viver no planeta Terra. Porque também vejo muito assim, e vira minha vida essa coisa de ficar caindo muito assim nos traumas, tipo, oi, prazer, meu nome é Camila, eu tenho medo do abandono, tipo. Aí começa a se colocar essas tatuagens, né? Tipo, eu sou a Camille com medo de abandono, eu sou a Camille com obsessão por controle, sabe? Tipo, sou perfeccionista e tal. E é importante a gente ter autoconhecimento, né? É importante a gente saber nomear as coisas e tal. Só que não fique apegada a eles, né? E eu lembro que há uns anos atrás eu comecei a ficar muito apegada a tudo isso. E eu ficava constantemente nessa busca, assim, infinita de, tipo, quais são os meus traumas e quais são as minhas crenças que estão me impedindo de manifestar. E isso é muito válido, isso é uma coisa, assim, que eu ensino e que eu ajudo as minhas clientes de mentorias a fazerem. Só que isso é o meio do caminho, isso é o meio do processo. A última fase da minha mentoria, da mentoria comigo, da mentoria magnética, é você olhar para tudo isso, processou, beleza, agora move on, próximo passo, ações alinhadas, como que sou eu, como que eu ajo todos os dias, como que eu crio uma rotina magnética, como que eu crio uma rotina em que eu sou eu, a minha eu mais superior, minha eu superior, a minha eu magnética, a minha higher self, a minha eu mais abundante. Como que é isso? Como que eu sinto? O que é isso? Como é que ela age? Como é que é o dia a dia dessa pessoa? Né? Dessa minha eu do futuro, de outra realidade que já tá acontecendo, que tem tudo que eu quero. Como que ela age? Como que ela sente? Como que ela pensa? Como que ela decide?
A última fase da minha mentoria é 100% destinada a isso, porque você não pode ficar presa 100%, né, naquela âncora para baixo dos seus traumas, das suas crenças e tudo isso. É aí que você fica patinando. É aí que você fica lá naquela piscina, tipo, dos traumas, da vítima, e tal, e blá blá blá. E a Cabala tem um conceito que eu acho que é muito interessante pra gente conseguir diferenciar e que é uma coisa que eu vejo que hoje eu fazia, e é por isso que eu tô criando esse episódio, pra qualquer pessoa que, pra eu do passado, vamos dizer, que eu gostaria de ter tido talvez esse acorda, esse wake-up call, assim, naquela época, que é, você está processando os seus sentimentos de um lugar de reatividade ou de proatividade? O lugar de reatividade é, os sentimentos estão te controlando. Então você tá lá conversando com alguém, aí do nada você começa a sentir aquela culpa de que há 10 anos atrás você deu um grito com a tua mãe. Você fica lá, nossa, meu, eu sou culpado. Nossa, realmente eu gritei com a minha mãe, eu sou uma péssima pessoa, e nananã. E aí a pessoa na sua frente tá conversando você nem tá mais lá presente, você tá lá na culpa, entendeu? Você tá lá, tipo, sendo controlada totalmente por aquela emoção que veio do nada, porque o oponente interno quer te tirar do momento presente. Ou você pode sentir os seus sentimentos de uma forma proativa, que seria o quê? Você tá lá conversando com a pessoa, você sente essa culpa, você fala, tá, calma, estranho ter voltado. Eu já já volto até você à noite antes de dormir, ou amanhã quando eu acordar, sei lá, ou quando eu voltar pra casa, mas agora não. Eu sou a soberana. Eu escolho estar presente nesse momento e eu escolho que agora eu não vou sentir esse sentimento de culpa. E aí você continua conversando com a pessoa no momento presente, ancorada lá e dando e entregando a sua presença para aquela pessoa. Aí você volta para casa e você fala: "Agora eu vou sentir aquela culpa". Aí você vai lá e começa a sentir a culpa. Aí você vê, ai, nossa, começa fazendo a meditação, começa a escrever no caderninho. Nossa, tá bom, agora eu entendi porque que tá vindo essa culpa, por causa disso, disso, disso. Nossa, eu tive um insight, tive uma realização. Tô transformando uma crença que tá no meu subconsciente, tô trazendo à tona, tô trazendo pra luz, tô transformando, isso não faz parte de mim, vou deixar ela aí. Aí vai lá, faz os cristais, faz o tarô, abraça a árvore, queima o papel, faz o que você precisar fazer pra processar aquela crença, só que de um lugar de empoderamento, de um lugar de proatividade, de um lugar de tipo, eu controlo isso, e não de um lugar controlador, mas assim, eu domino, eu escolho, eu decido. Não o sentimento decide por mim, a crença decide por mim. Isso acontece muito com questão, de novo, de dinheiro. É o dinheiro que tá te controlando ou é você que tá controlando o dinheiro? Cara, é muito fácil a gente ser controlado pelo dinheiro. Muito. A escolha que você vai fazer de viagem, de carro, de comida, de vai a pé ou vai de Uber, vai de. Pra que viagem você vai fazer o quê? Com 100% sendo controlados pelo dinheiro. Vai abaixar o preço do curso ou vai aumentar o preço do curso? Então, assim, gente, eu sou a primeira pessoa também a falar, eu não sou perfeita. Várias dessas coisas eu ainda também faço, porque eu não sou perfeita. Mas o primeiro passo para você transformar alguma coisa é você ter consciência. E a minha intenção com esse episódio é trazer essa consciência para você. É trazer a consciência de que talvez o seu autossabotador, o seu oponente interno, esteja se mascarando aí como a sua skin espiritual, a sua persona espiritual, como a sua intuição. E é muito, muito importante a gente entender que, de novo, quanto maior a luz, maior a sombra. Se você é uma pessoa, e eu tenho certeza que você é, porque você apertou nesse episódio para escutar, porque você tá escutando esse episódio, esse podcast, se você é uma pessoa que quer trazer luz para o mundo, seja com o seu trabalho, né? Eu tenho a grande maioria das pessoas que se conectam comigo são pessoas que querem trabalhar com propósito, que querem trabalhar com trazer a luz para o mundo de alguma forma, mas também digo assim, você nas suas relações, talvez você nem queira, tipo, trabalhar com isso, sabe, em termos de carreira, mas você ama a espiritualidade, você quer trazer isso para sua família, você quer trazer isso para os seus relacionamentos, para os seus amigos, para todo mundo que você puder, assim, pro mundo inteiro. Quando você pisa fora de casa, você quer ser a luz, você quer trazer a luz. Gente, quanto mais a gente quer trazer a luz, mais forte o nosso oponente interno vai nos impedir de trazer isso pro mundo. E isso é uma coisa que eu deixo aqui com vocês agora, isso é uma coisa que eu me repito muito, porque eu sei
que tem forças aí no universo, e a gente pode entrar nisso em outro episódio mais pra frente. Existem forças no universo que querem impedir você de trazer a luz pro mundo, que querem impedir que você seja a luz. Quando eu sinto que eu tenho um trabalho muito grande pra fazer num dia específico, por exemplo, gravar esse episódio de podcast, meu Deus do céu, mas o oponente interno estava assim. Não, hoje não vai dar, hoje eu não tô sentindo. Puta, hoje tá difícil. Eu tive que. Eu parei, comecei esse episódio 60 vezes. E no meio do episódio eu parei. Eu pensei em parar. Eu pensei em falar, não, começa de novo. Ah, não, hoje talvez essa semana não tenha. Ai, não. E aí eu falei pra mim, oponente interno, hoje não. E eu falo isso pra ele todos os dias. Todos os dias. Mesmo. E às vezes, assim, tem momentos que ele ganha. E tá tudo bem, porque eu sou ser humano. Mas, no geral, eu tento ter consciência de quando que ele tá querendo aparecer. E quando eu sei que eu tenho muita luz pra entregar pro mundo, muita luz pra entregar numa conversa, muita luz pra entregar pra mim mesma, pra trazer pro mundo, ele sempre vai aparecer nesses grandes momentos de luz. Então, quando ele aparece, eu falo assim, olha lá quem apareceu. Putz, isso quer dizer que tem muita coisa incrível vindo pra mim. Isso quer dizer que tem muita luz pra ser revelada hoje. Obrigada, oponente interno, por estar aqui, por tentar, mas não, hoje não. Obrigada. Então, comecem a observar se isso acontece na vida de vocês. Quando vocês estão prestes a fazer um grande trabalho, quando vocês estão prestes a trazer uma super luz para o mundo, para alguém, para um relacionamento, para uma conversa, o que o oponente interno te fala? E como que às vezes ele consegue te convencer de um lugar da skin espiritual? Como que ele usa os planetas astrológicos, ou gente, até mesmo o seu human design, para te manter pequeno. Porque a ideia dessas ferramentas não é te manter pequeno. A ideia dessas ferramentas não é te impedir de trazer luz para o mundo e de ser a luz no mundo. A ideia dessas ferramentas é de te ajudar a se expandir e trazer ainda mais luz para o mundo. Então, onde você está hoje se permitindo ser autossabotado pelo seu oponente interno, que às vezes se mascara como sua intuição, e onde que você tem que trazer um pouquinho mais de consciência para que isso não aconteça, para que isso pare de acontecer. E aí, gente, a ideia não é virar e falar, nossa, olha esse oponente interno, que merda, nanana, ele está aqui de novo e tal. Não, porque aí o oponente interno vira de novo o oponente interno contra o oponente interno, e aí vira aquela briga, aí você perde um maior tempo, né, tipo, se distraindo com a briguinha interna do oponente interno com o oponente interno, assim, que aí é o ego do... Que aí entra o ego espiritual, enfim, essa não é a ideia. A ideia é só observar e deixar ir. Observar e deixar ir. Observar e deixar ir. Observar e falar, obrigado, oponente interno, mas hoje não. Hoje eu vou passar a minha luz pro trabalho. E é o que eu falo sempre. Então, tudo isso que eu falei, gente, é pra trazer uma consciência pra você. É pra trazer uma observação. É pra trazer um tipo, uma sementinha do tipo, interessante, será que isso acontece na minha vida? Mas não é pra você, né, pegar os exemplos que eu dei e achar que eles são sempre uma coisa ou sempre uma outra coisa. Então, aqueles exemplos que eu dei, tipo, do cristal, do tarô, de abaixar o preço do curso, de abraçar a árvore, de ficar deitado assistindo Netflix, de nananã. Não quer dizer que tudo isso é sempre o seu oponente interno, porque é uma mentira, não é. Não é. O que é pra você discernir em todos esses momentos onde que você está sendo intuição e onde que você está sendo oponente interno, né? Onde que você está se permitindo ser tomada por ele. E não é pra virar uma obsessão, gente, não é pra... Aí começa a ficar de novo, né? Aí o oponente interno pega exatamente essa informação e fala, não, agora eu vou ser perfeccionista, nossa, olha como eu estive errada, e nananã, e aí começa o auto-julgamento, aí tá de novo, entra no jogo dele, não é pra cair nesse joguinho do perfeccionismo, do julgamento interno, do tipo, nossa, eu já fui essa pessoa, sou péssima, tipo, tá, todos nós já fomos, ok, tipo, pronto, próxima fase, próximo momento, tá tudo bem. Então, gente, espero que esse episódio tenha te ajudado a trazer algum nível maior de consciência. Espero que tenha colocado aí uma sementinha de algo que eu não vejo ser falado muito por aqui no universo da espiritualidade, do autoconhecimento. Espero que tenha ficado claro também,
por favor, me mande uma mensagem no Instagram, @cami.minerbo. Me fala se você achou muito tapa na cara, se você gostou, se você achou interessante, se te trouxe algum insight. Me fala se você já foi essa pessoa, né, a pessoa do ego espiritual, se sentindo superior e querendo mostrar que é espiritual e tal. Eu já fui muito, tenho várias histórias, gente, eu não tenho vergonha nenhuma de contar, tá? Tenho várias histórias sobre como... Nossa, gente, assim, tantas que até me envergonharia, mas não me envergonha. Porque sou eu, já fui eu, então tá tudo bem. Que eu posso contar pra vocês e compartilhar com vocês. Se você quiser trabalhar isso que eu falei, como eu comentei com vocês, na mentoria comigo, 5 meses de mentoria comigo individual, em que a gente fala sobre o seu Human Design, você compreende qual que é a sua essência, você compreende quem você é, qual que é a sua energia, qual que é a sua intuição. A gente passa por esses portais de transformação, que você transmuta e processa todas essas crenças limitantes para depois você conseguir entender quem que é o seu eu magnético, para que você consiga manifestar a sua vida dos sonhos. Me manda uma mensagem também no Instagram, a gente faz uma ligação de 30 minutos e vê se faz sentido para você, se a sua intuição conversa com isso e se ressoa com você de alguma forma. Tá bom? Espero que você tenha uma ótima, ótima semana, uma semana super intuitiva e alinhada, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!